Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aí em mais uma semana do extraordinário e vamos viver, e já estamos, vivendo o extraordinário de Deus na nossa vida. Só para Ele nos dar o fôlego de vida já é um extraordinário, para nós. Agradecer por tudo que Ele tem por nós, em nome de Jesus, tem feito por nós. Glória a Deus. Abram comigo os irmãos aí no texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1. Chuvinha lá fora, mas nós viemos adorar o Senhor. Glória a Deus, estamos juntos. Visitantes, tem alguém que veio na Igreja Fonte da Vida pela primeira vez hoje, nessa noite? Levanta sua mão aí. Tem alguém pela primeira vez na Igreja Fonte da Vida? Ninguém? Todos de casa, Amém. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu vou ler primeiramente aqui na NVI. O texto diz assim, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é Silas, talvez na sua versão já está Silas aí, A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E o que eles têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança. Verso 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Foi Deus que nos escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isto, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Que elogio do apóstolo Paulo para esse povo. Eu não preciso mais falar nada. O que vocês fazem, vocês já são modelo. E no verso 9 diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E o verso 10, para terminar: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Glória a Deus. Esse é um grande elogio para um povo que o apóstolo Paulo fez nessa sua primeira carta ao povo de Tessalônica. Essa palavra eu estava no sábado retrasado, olha lá o Cauã balangando a cabeça lá. Nós fomos fazer uma visita e aí o Cauã foi comigo para um jovem que fez uma cirurgia. E lá, o Cauã chegou lá, a gente conversou com ele, viu como ele estava. E ele está aprendendo a tocar guitarra. Cadê os guitarristas aqui? Ah lá o guitarrista. Amém? Isso aí.
E aí a gente chegou lá, o Cauã, vou passar para você uma música aqui e tal. Aí passou umas notas para ele lá, ele pegou a nota, tocou a música lá para a gente conversou um pouco, teve um tempo ali com ele. E aí depois eu falei, gente, vamos sentar aqui, já que eu não sei tocar nada, eu não sei ensinar música, então vamos pregar, né? Vamos compartilhar a palavra. E a gente sentou ali, nós três, e aí eles abriram um texto que eles tinham lido na 365. Falei, vamos comentar esse texto então? E foi justamente 1 Tessalonicenses. Então essa palavra veio daí, Cauã. Você vai ver alguma coisa repetida aí. A gente precisa ser exemplo para as pessoas. O povo de Tessalônica, essa cidade que era a capital da Macedônia, aqui nós falamos sobre duas regiões, né? Macedônia e Acaia. Essas regiões estavam na Grécia Antiga. O lado norte era a Macedônia, onde Tessalônica era a capital. Lá também tinha a cidade de Filipos, onde tem a carta aos Filipenses, né? E também do lado sul é a Acaia. Então tem a Grécia, do lado norte Macedônia, do lado sul Acaia. Acaia é onde tinha Corinto, então tem a igreja lá, né, onde tem a primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Não é corintianos não, tá? É Coríntios. Então, ali naquela região da Grécia, onde Paulo fez a sua segunda missão, viagem missionária, ele foi como um exemplo. O texto diz aqui, que quando ele chegou lá, as pessoas copiavam o jeito dele ser, como ele era, imitavam a Paulo. E aí, será que nós hoje podemos ter essa ousadia de falar, me imite? Você quer saber como é ser cristão? Seja como eu sou. Naquele contexto ali, eles não tinham o texto como nós temos hoje, todo preparadinho, todo bonitinho, montadinho, organizado. Mas sabe o que eles tinham? Eles tinham as pessoas. E Paulo elogia o povo de Tessalônica ali, dizendo, olha, vocês estão bom demais, estão top. Eu estou ouvindo falar bem de vocês, ao ponto de eu não precisar acrescentar mais nada. Um elogio desse do apóstolo Paulo, deve ser bom mesmo, galera, né? Ontem a gente teve uma reunião com os nossos bispos, e a bispa ministrou aqui falando sobre justamente Paulo, que era um exemplo para o cuidado com a igreja. E como você está cuidando também do corpo de Cristo? O texto aqui diz também que eles já foram escolhidos por Deus. O apóstolo Paulo diz, Deus te escolheu. E eu quero dizer para você hoje, Deus te escolheu. E às vezes a gente acha que nós que escolhemos Ele, né? Eu já comentei isso aqui no Docmus. Não lembro se eu comentei na igreja ou não. Mas às vezes a gente fala assim, nossa, você precisa escolher, prega para as pessoas, né? Você precisa escolher Jesus. Você precisa seguir nos caminhos do Senhor. Não é uma decisão nossa, porque quando Cristo morreu na cruz, todos já são escolhidos dele, desde o ventre da tua mãe. E aqueles da sua casa que ainda não são convertidos, são escolhidos do Senhor. O que cabe a cada um de nós? Aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Você já é escolhido do Senhor. E há uma missão para você. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Me imitem. Extraordinário na nossa vida é eu poder chegar aqui e dizer, aquele irmão, ganhei para Cristo. E eu vou falar para você que não é fácil. Porque muitas vezes a gente usa o nome discipulado como um estudo bíblico. E discipulado é caminhar junto. É eu falar, olha para a minha vida, para seguir ao Senhor. Então a gente precisa mudar muitas atitudes em nossa vida, para que eu possa ser espelho e exemplo para os outros. As bênçãos seguirão a nossa vida. Cabe a mim ganhar vidas para Ele.
Eu queria ler alguns textos aqui que eu marquei, porque a palavra diz aqui que são 3 pontos de transformação. E está aí o nosso tema da palavra, transformados para transformar. Primeiro eu me transformo para que eu possa transformar alguém. Como eu vou ser exemplo se eu não sou? Como que alguém pode me imitar se eu não estou imitando a Cristo? E o texto diz que eles tinham fé, amor e esperança. Abram comigo o texto que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. E o texto vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé eu não agrado a Deus. Como está a sua fé? Em Romanos 10, 17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Aonde você tem ouvido a palavra de Deus? Na sua casa? Você tem lido a palavra de Deus na sua casa? Ou você espera chegar ao culto para vir ler? Você tem pelo menos vindo no culto? Se você não vier no culto, a sua fé vai fraquejar. Se você não ouvir a palavra, estudar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, como você pode dizer, eu sou uma pessoa de fé? E como você vai agradar a Deus? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e a fé é que agrada ao Senhor. Processo de transformação nós estamos falando aqui, amém? Tiago, capítulo 2, verso 17 e 18 diz: assim também a fé, se não tiver... Deixa eu pôr meu óculos aqui, porque está pequena a letra aqui. Vamos lá. Está chegando a hora, né, bispo? Não tem jeito, vamos lá. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Praticar obras para o reino de Deus é manifestação de fé. Quando você é desafiado, nós estamos num desafio de ir para um encontro nacional da nossa igreja. É uma demonstração de fé? Sim. Eu tenho um desafio. Às vezes é difícil financeiramente para mim, às vezes por tempo, às vezes eu falo, nossa, mas eu vou passar o dia inteiro lá. O seu foco é no tempo? E o que você vai receber? Às vezes a gente fala isso para vir para o culto. Ah não, mas demora demais. Mas gente, o seu foco é no tempo? O que você está fazendo aqui? A fé eu demonstro pelas minhas obras. E eu adquiro fé através do ouvir a palavra. E a fé que eu adquiro agrada a Deus. Você viu a conexão dos textos? Eu pratico obras porque eu tenho fé. Eu adquiro fé porque eu ouço a palavra. E a fé que eu adquiri agrada ao Senhor. É uma continuidade. Na sequência diz que o povo de Tessalônica, ele tinha também amor. Mateus capítulo 22, verso 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como eu me amo. Aí você fala, mas eu estou passando por um momento tão difícil.
estou passando por uma tribulação na minha vida, eu não consigo me amar, eu não consigo me cuidar, eu preciso de ajuda. Como que eu vou amar alguém como eu me amo se eu não me amo? Mas o Senhor Jesus resolve isso. João capítulo 13, verso 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se você não consegue se amar, ame como Cristo te ama. Ame como Cristo te amou. E como que eles vão conhecer, as pessoas vão conhecer que vocês são discípulos? Que nós somos discípulos? Demonstração de amor. Você só pode ser conhecido como discípulo de Cristo quando você demonstra o seu amor pelas pessoas. Amor é compaixão, amor é perdão, amor é empatia, se colocar no lugar do outro. Amor é aceitação. Amor é o fruto do Espírito, assim como a pastora pregou aqui agora. O fruto é um só, com várias características, mas é o mesmo fruto que precisa estar em você. Essa é a manifestação do amor. Ame como as pessoas, ame como Cristo te amou. E aqui no texto que está em 1 João capítulo 4, verso 20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o teu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu amo Deus demais, mas aquele irmão é muito difícil. Eu estou tentando amar. Tem uma daquelas piadinhas de internet lá que fala, né? Deus te ama, mas eu te suporto. Já ouviu isso? Como que você diz que você ama alguém que você não vê e você não ama quem você está vendo? Porque eu sei que Deus é o Criador de todas as coisas, porque Ele só faz o bem para mim, porque Ele me ajuda, porque eu reconheço Ele, que Ele é o Criador, porque Ele está na minha vida. Agora o irmão é difícil. Os Tessalonicenses foram exemplos para aquela região, no qual o seu exemplo converteu pessoas. Eu creio que pessoas viveram extraordinário naquele lugar, por causa das vidas que foram exemplos. E fala que é pelo poder do Espírito Santo. Não foi somente sobre palavras. Vamos ler de novo o texto lá? Abra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. No verso 5, diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras. É só eu pregar? Não. Mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Sabe o que é poder? É ousadia, para você chegar num corpo onde está morto e falar assim, olha, ressuscita. Nós vimos isso. Talvez o seu racional fale assim, não vai dar. Mas pela fé você está lá, poder do Espírito Santo, não é eu que faço. A minha função é ir lá e pregar, é ir lá e declarar cura. Olha só, eu estou lembrando de um negócio aqui agora, e eu nunca fiz isso, era para mim dar um testemunho. Você vê o que é palavra declarada, o que é ação de poder, o que é fé em nós. Porque Jesus falava assim, a tua fé te curou. É a fé que está em nós. Se você vem para cá frio, sem fé, meu irmão, a culpa não é de Deus se você não recebe cura não. Você tem que esquentar a sua fé. E eu estava aqui embaixo um dia, chegou na ministração da oferta, e aí o pastor Mega, Luiz Fernando, subiu para ministrar a oferta, e ele subiu declarando palavras de poder, de autoridade,
falou: olha, hoje Deus vai liberar a cura aqui. Eu ouvi, já recebi, né? Coloca a mão no lugar onde você tem a sua enfermidade, onde você tem um caroço. Caroço? E eu lembrei do caroço. Eu estava com um aqui, ó, é um cisto na cabeça, maior que uma uva. Sabrina viu? Pastor Luiz Cláudio, cadê ele? Tá lá dentro, né? Eu mostrei para ele também. Estava marcado. Pastor, você viu, né? Maior que uma uva aqui. O Mateus já fez cirurgia, né, Mateus? 2 vezes para tirar. Tirou, né, a dele também. Estava marcado a minha cirurgia. Marcado já. Ia fazer na outra semana, Sabrina, 2 semanas na frente. Outra semana, acho que era, né? Na outra semana ia fazer. Aí ele falou: põe a mão no caroço. Na ministração de oferta, hein? Aí você está nem aí, na hora da oferta eu vou lá beber uma água. É a palavra de oferta. Aí eu pus a mão aqui, e eu falei: Senhor, o Senhor sabe, a palavra que for ministrada eu vou receber. E ele ministrou sobre cura, tal, pá, foi, beleza. Olha só, 1 semana para a cirurgia, o médico falou para mim, quando eu fui lá: não tem como isso aí sumir, o que vai acontecer é crescer. Vai ficar do tamanho do limão, do tamanho da laranja, você tem que tirar. Tem jeito, ele cresce. Porque tem um pulso, tem uma bolsa, tem toda uma parte técnica lá, né? E vai crescer. Eu falei: tá bom, marca a cirurgia aí, né? Para tirar. Ele ministrou a oferta, fiz tal, ato de fé. 2 dias depois, eu senti que estava mudando o trem. 3 dias, já estava pequeno. Chegou 2 dias antes da cirurgia, eu liguei para lá e desmarquei. Não tinha mais nada. E você pode ver aqui, ó. Tem nada. Sumiu. Ato de fé. Aí você vê ousadia. O que ele diz aqui, olha: eu não ouvi o evangelho somente, eu não preguei o evangelho somente em palavras, mas em poder do Espírito Santo. Pedro chegou um dia na porta do templo e falou assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas pela fé, o que eu tenho, Pedro falando: eu tenho, eu te dou, levanta e anda, seja ousado, declare sobre a tua família: o meu marido estará na casa do Senhor, ele arrumará um emprego melhor, o meu salário irá melhorar, os meus filhos estarão na igreja. Palavra de poder, de ousadia, de coragem, mesmo que o teu racional seja contrário, porque temos que pregar palavras de poder. O Espírito Santo está com você. E foi assim que Paulo fez lá em Tessalônica. Ele pregou palavras de poder, ao ponto dele chegar em Atenas lá e falar: olha assim, como é que eu vou falar aqui? É um panteão de deuses. Tem lá o Poseidon, Hades, Afrodite, um monte de deuses. Aí tem o pessoal do místico lá, tem uns ateus, tem uns filósofos. O que eu vou falar? Aí ele entrou na cidade, estava cheio lá de estátua, cada um de um deus. Aí ele viu uma estátua que não tinha nome. Pronto, aquele ali é o meu Deus. Pregou sobre o Deus desconhecido, está lá em Atos 3, e converteu milhares de pessoas. Aí você fala para mim, ou eu pergunto para você: Paulo não era cristão, seguidor de Cristo? E a palavra não diz que não há outro Deus? E que ele não pode seguir a ídolos? E ele não pregava contra ídolos? Como é que ele usa uma imagem de um ídolo? Estratégia. Deus usa estratégias para ganhar pessoas. E aquele povo que estava ali em Atenas, eles começaram a seguir aquela imagem? Não, seguiram a Cristo. Ore para Deus te dar estratégia. Todos os dias, você acorda de manhã: Senhor, eu não sei como será o meu dia, mas me dê estratégia, para eu tomar as decisões corretas. Talvez você não vai entender agora, mas lá na frente o Senhor vai te mostrar. Ousadia. Declare com ousadia, porque a palavra fala que eu tenho que crer como se já tivesse acontecido. Já aconteceu. É assim. Essa é a palavra do Senhor de poder. E assim eu posso ser transformado e ser exemplo para as outras pessoas. E por último aqui,
além da fé, do amor, a esperança. Abram comigo lá em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Você pode dizer que você tem paz com Deus? Eu tenho paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você consegue dar glória a Deus nas tribulações? Nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverar, sabe o que é? Continuar. Estou passando por luta, eu persevero. Eu estou passando por dificuldade, eu continuo. Eu permaneço, eu não desisto. Está chovendo, eu vou no culto, porque é lá que eu vou ouvir a palavra, e pela palavra eu vou ter fé, e pela fé eu vou agradar a Deus. Nessa sequência que nós estamos aprendendo. Vamos lá. A quem produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Seu caráter pode ser aprovado por Deus? Se Deus te passar numa prova agora, vai aprovar o teu caráter? A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. A esperança está no teu coração. Não desista, meu irmão. Não desista. Viver o extraordinário é perseverar. É não desistir no meio da tribulação. Porque vai gerar em você esperança de dias melhores. Vai fortalecer a tua fé. E quando você passar pela prova, você vai olhar para trás e vai se tornar um testemunho. Só conta testemunho quem passou por ele. Você não tem o que contar se você não passar, meu irmão. E para glorificar ao Senhor, envergonhar Satanás. Foi assim que Jó passou por tribulação, para envergonhar o Satanás. E foi Deus que mostrou para ele, né? Pode ir lá provar ele. Você vai sair envergonhado. E é interessante a vida de Jó, que aí já dá uma outra pregação. Um dia eu falei, meu Deus. Gente, Jó perdeu tudo. Ele perdeu a saúde. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu a condição financeira dele. Não ficou nada. Ele se coçava com um pedaço de telha. Ele questionava Deus, mas não desistia dele. Os irmãos, os amigos dele chegavam, os 3 amigos dele chegavam para ele: acho que você está pecando, hein? Está alguma coisa errada aí. Seus filhos devem ter pecado. Ele permaneceu firme. Deus deu tudo em dobro para ele depois. A mulher dele chegou a falar com ele: abençoa o teu Deus e morre. Tá, amaldiçoa lá, mas é abençoa, tá? Aí você fala assim: nossa, que mulher ruim. Mas gente, imagine uma coisa. Você vive uma condição financeira boa. Você tem 10 filhos. Lá você tem um monte de gado, você é rico. Cara próspero. Ao ponto de você fazer sacrifício ao Senhor pelo teu filho sem saber se ele tinha pecado. Aí você é próspero. Então quer dizer, a mulher vivia, né, numa condição top, da hora. De repente perde tudo. Você, mulher que está aqui, se seu marido perder tudo, você permanece com ele? Sim, claro, permaneço. É, né? Quero ver se permanece mesmo. Você ficar igual Jó. Saúde foi embora, os 10 filhos foram embora, não tinha mais dinheiro para ir no shopping, não tinha mais aquela nave estacionada na garagem. E aí, você permanece? A mulher de Jó permaneceu. E aí no final, quanto tempo demorou para a conquista de novo de tudo? Porque a gente vê a história completa, né? Ah, Deus restaurou em dobro. Tá.
Ele restaurou 10 filhos. 10 filhos é pelo menos 10 anos. Pelo menos, no mínimo, 10 anos já passou nessa condição. Para depois ele restaurar os filhos e pensar: opa, olha, Deus me deu tudo em dobro. Agora eu conheço a Deus não só de ouvir falar. Você está passando por tribulação? Satanás tem te tentado? Deus tem permitido? Você tem perseverado? Perseverar gera esperança. Pode ter certeza que no final Deus vai te restaurar tudo em dobro. Permaneça nos caminhos do Senhor, amém? Glória a Deus. E para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Apesar de eu não gostar do número 13, mas vamos ler o 13. Agora, pois, permanecem a fé. Olha o que eu falei, né? O que os tessalonicenses tinham? Fé, esperança e o amor. Aí, destes três, o maior é o amor. Destes três, o amor é o maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se você está fraco para amar a você, ame como Cristo te amou. Ganhe as pessoas pelo teu exemplo, mas para ser exemplo precisa de transformar primeiro. Como eu me transformo? Prevalecendo, trazendo esperança, fortalecendo a minha fé. Como eu fortaleço a minha fé? A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e a minha fé agrada a Deus. Faça conexões. Deus vai transformar a sua vida, e você vai viver o extraordinário, assim como o povo de Tessalônica viveu, ao ponto de Paulo chegar e falar assim: tudo que vocês estão falando está top demais, eu não preciso nem ir aí mais acrescentar nada. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Você pode ficar de pé?
nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. Mas a palavra do Senhor também nos diz que o Senhor é a luz do mundo. Eu só sou luz quando Jesus está em mim. Busque a Cristo todos os dias e viva o extraordinário em todas as áreas de sua vida. Transforme-se para ser transformado e transformar outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado. Deus abençoe.